see dead people. What top 5 you smoking on, Kendrick? Cause my top 5 is Drake, 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 Drake. A música talvez seja uma das formas mais libertadoras de fazer arte, o sentido da palavra em termos gerais e a expressão criativa do ser humano. E através da música você consegue contar uma história, você consegue criar uma persona e até mesmo criar um universo. Você consegue colocar o seu sentimento naquela obra que vai ficar para sempre eternizada. Esse cara tem 6 milhões de seguidores numa rede social sem postar nada, sem ser ativo, sem sequer aparecer na mídia. Tudo porque ele fez uma das obras mais incríveis da história da música. Com 2 obras de quase 10 anos atrás, o Frank Ocean é lembrado por pelo menos 36 milhões de pessoas todo mês. I would never cry to a Frank Ocean song, let's be honest. I am a man. It's all downhill from here. Esse tipo de arte transcende aquela necessidade de aparecer, de sempre estar exposto que esse mundo de rede social demanda, onde parece que se você não tiver constantemente em exposição, logo menos você é esquecido. Algumas pessoas conseguem contornar essa tendência através da arte, podem passar anos e isso aqui ainda vai ser icônico. Só que da mesma forma que você consegue criar uma persona através da música, você também consegue destruir uma persona através da música, onde toda aquela liberdade de se expressar, de brincar com as palavras e de contar uma história é direcionada para um único objetivo: desrespeitar alguém. Dessa forma, criamos uma diss track. I ain't got no motherfucking That's why I fucked your bitch, you fat motherfucker. Westside. Pode parecer que esse tipo de música onde o intuito é atacar alguém surgiu no hip hop. Por ser um gênero mais cru, sem filtro, é comum que uma diss desse gênero chame mais atenção. Só que a arte sempre foi uma forma de se expressar. Há 16 anos atrás, uma das cantoras mais conhecidas do pop fez uma música inteira debochando de outro artista que era obcecado por ela. Então não é algo exclusivo do hip hop, só que nenhum gênero consegue chegar aos pés do rap quando o assunto é destruir uma persona. Você já deve saber que essa história é sobre Kendrick vs Drake, porque nunca teve uma disputa desse tamanho na música. De um lado, um artista que é de longe um dos mais bem-sucedidos da indústria quando o assunto é números, e do outro, o único artista que ganhou um prêmio de excelência em literatura e composição musical. Eu confesso que pouquíssimas vezes eu vi a arte sendo usada de maneira tão explícita para machucar alguém. E se você acha que essa história começou aqui, você tá enganado. Em 2022, o Kendrick Lamar lança um dos álbuns mais pessoais que eu já ouvi. É uma obra de alguém que deixou toda a vaidade, todo o ego de lado e decidiu se abrir, decidiu expor ao mundo o que de fato tá passando na sua cabeça. Depois de 19 anos de carreira, com bônus da fama, luxúria, dinheiro, exposição e reconhecimento, esse estilo de vida finalmente cobrou preço, e na introdução já temos um vislumbre disso. I hope you find some peace of mind in this lifetime. No começo já temos uma referência sobre saúde mental, que alguma coisa estava errada e isso resultou nessa obra. Ao mesmo tempo que a Whitney, a esposa do Kendrick, pede para que ele fale a verdade. Tell them the truth. I hope you find some paradise. Logo na sequência, o Kendrick fala a verdade, ele tá passando por algo. Ao decorrer da música, o Kendrick retrata como ele lidava com os problemas, usando coisa material como uma ilusão, uma forma de fugir desses problemas. Em vez de tratar esses traumas com terapia, o Kendrick usava dinheiro e coisas fúteis para escapar dessa dor. No final ele fala: meu luto é diferente. Cada música desse álbum é como se fosse uma sessão de terapia, e cada vez mais ele vai aceitando quem ele é e trabalhando para melhorar. Mas pro final, a Whitney, que aparentemente foi quem incentivou o Kendrick a dar esse passo, a fazer terapia e cuidar da saúde mental, reconhece o esforço dele. Da mesma forma que ela aparece no começo incentivando ele a falar a verdade, no final ela volta a aparecer. You did it. I'm proud of you. You broke a generational curse. Esse álbum é tão pessoal, tão particular, que o Kendrick expõe como sua mãe constantemente perguntava se ele tinha sido abusado ou se alguma coisa estranha aconteceu, porque ela passou por isso e não queria que seu filho também sofresse o mesmo. É sobre um trauma que passa de geração em geração, e que influenciou o Kendrick até hoje. Como eu disse antes, é basicamente uma sessão de terapia. E na penúltima música do álbum, depois de reviver inúmeros traumas, o Kendrick dá a entender que vai parar de fazer música. Toda essa terapia serviu pro Kendrick finalmente escolher ele. Enfim, se colocando em primeiro lugar, colocando a sua saúde mental acima da música.
E com isso, um dos álbuns mais impactantes e pessoais que eu já ouvi chega ao fim, uma obra sobre saúde mental e sobre alguém que escolhe se curar. Escolhe trabalhar para melhorar em vez de despejar isso em outra pessoa ou até mesmo na arte. Mesmo que para isso ele tenha que se afastar da música. Esse era o cenário que se encontrava o Kendrick, e a gente nunca mais ouviu nada dele, até ano passado. Agora, enquanto um lado estava cuidando de coisas bem pessoais e profundas, o outro estava seguindo tranquilamente. Mesmo depois de lançar uma obra que recebeu muita crítica por ser genérica, o Drake estava num patamar tão alto que, independente do que as pessoas falassem, o álbum ainda seria um sucesso. Eu particularmente acho que o melhor álbum do Drake nos últimos anos foi Honestly Nevermind, porque foi um dos poucos que ele tentou ser diferente, ele arriscou uma coisa nova e ficou do cacete. Só que nesse álbum do Drake, For All The Dogs, tem uma música que ganhou destaque, um feat com o J. Cole. Esse aqui talvez seja um dos maiores efeitos borboletas da história. Essa música é o suco do Sneak Diss, onde você desrespeita alguém de forma sutil. Basicamente a faixa é sobre quem é o GOAT, o melhor de todos os tempos no rap. O J. Cole fala que o Big Three, os três maiores do rap, são Drake, Kendrick e ele. Só que tem um boato que o Drake convidou o Kendrick pra essa música e ele obviamente recusou. Dessa forma você percebe que no clipe, mesmo que um deles fale que o Kendrick é de fato um dos maiores, o clipe inteiro retrata jogos de 2 players, como se deixasse o Kendrick de lado. No começo eles estão jogando tênis, um esporte de 2 players, depois eles vão pro xadrez, um jogo também de 2 jogadores. Logo em seguida a cena vai pra uma luta de boxe, uma atividade também de 2 pessoas. Percebe como eles falam uma coisa na música, mas no clipe mostra algo bem diferente? Tudo isso pra um cara que sequer tava na indústria. O Kendrick tava num hiato que ninguém nem sabia se ele ia voltar um dia. Só que pessoas como o Kendrick não se encaixam muito no padrão da indústria de hoje. Um artista que nem ele não aparece em rede social, não aparece na mídia, não divulga nada. A única forma de você saber o que ele tem a dizer é através da arte. Ele conversa através da música. E dessa forma, do mais absoluto nada, o Kendrick aparece de surpresa no álbum do Metro Boomin. Ele não lançou a música, ele não divulgou que ia fazer parte do álbum, ninguém sabia. Ele só apareceu do nada. These niggas talking out of their neck, don't put no coffin. Lembra que na sua última obra o Kendrick fala que preferiu escolher ele? Que nesse meio tempo ele escolheu ele em vez da indústria para trabalhar saúde mental? Bom, aqui ele fala que depois desse ato ele tá diferente. E se de um lado era um ataque até um pouco sutil, do outro é uma coisa 100% direta. Que aqui deu início de fato a uma das maiores tretas da história da música. Se o Drake tivesse uma máquina do tempo, eu tenho certeza que ele voltaria nesse momento e deixaria isso aqui morrer. Não responde, não fala nada, deixa o cara e a vida segue. Mas tendo um ego gigantesco que nem o Drake tem, é claro que ele ia responder. Só que antes mesmo do Drake fazer isso, o J. Cole lançou um álbum chamado Talvez Eu Delete Depois, e a última música desse álbum é a resposta ao Kendrick. Honestamente, parece uma coisa feita muito às pressas, porque o J. Cole não é assim. Ele é um cara muito tranquilo e raramente está envolvido em polêmica. Honestamente, essa música parece que foi ele cedendo à pressão da internet, onde sempre que tem alguma faísca de treta, as pessoas ficam tipo, nossa, você viu o que ele falou de você? Você não vai responder? Porque eles querem esse entretenimento. No fim das contas, ele de fato deletou a música depois e saiu dessa briga, e vendo hoje, essa foi uma das decisões mais sábias da história. How many people think Kendrick Lamar is one of the greatest motherfuckers to ever touch a fucking microphone? Dreamville, y'all love Kendrick Lamar, correct? As do I. Só que enquanto um tomou a decisão sábia, o outro não foi tão inteligente assim. Dessa forma, Push Ups foi lançada. Como diz, essa música é muito boa, só que o Drake meio que expande essa treta pra muita gente. Ele fala do Future, Metro Boomin, Rick Ross, The Weeknd, o que dá a entender que muita gente da indústria não fode com o Drake. Só aceitavam ele porque ele é o Drake. E aqui ele afirma que o Kendrick é explorado pela sua gravadora, que ele tem que dar 50% de tudo que ele faz num contrato abusivo. Só que nessa música também o Drake comete seu primeiro erro, um que ele já cometeu antes e pelo visto não aprendeu.
be with some bodyguards like Whitney. Aqui o Drake cita a mulher do Kendrick na música, coisa que até então ninguém tinha feito. A disputa era exclusiva entre eles três. Quando eu digo que esse é um erro que o Drake já cometeu antes, é porque lá em 2018 ele mencionou a esposa de outro rapper no Addies. E como resposta, o mundo inteiro descobriu que o Drake tinha um filho escondido com a ex-atriz pornô. Love that baby, respect that girl, forget she's a porn star, let her be your world, yeah. Tirando esse fator, Push-Ups é uma diss muito boa, só que os últimos 15 segundos é interessante porque tem uma troca de beat e começa outra música que dura pouco tempo, onde é só o Drake implorando pro Kendrick dropar como se fosse uma ameaça. Isso aqui mostra duas coisas, que o Drake estava de fato muito confiante e que ele tinha outra música já encaminhada. Caso isso continuasse, ele teria munição para ir adiante. E poucos dias depois, o Drake vaza uma música chamada Tailor Made Freestyle. Ele simplesmente usa inteligência artificial para replicar as vozes do Tupac e do Snoop Dogg, que são dois ídolos do Kendrick desrespeitando o próprio Kendrick. O cara usou IA para colocar a voz de alguém que o Kendrick é muito fã numa música que ataca ele. A parte do Tupac, inclusive, é convocando o Kendrick para responder. Kendrick, we need ya. The West Coast savior. O Drake sabia que essa música não ia durar muito tempo, nem a equipe do Snoop Dogg, muito menos a do Tupac, ia deixar essa música continuar de pé porque é um bagulho absurdo. O Drake fez isso só para ganhar o público, para ter aquele sentimento de gratificação imediato, jogando toda a pressão popular pro lado do Kendrick. They did what? When? How? Até esse momento, o Drake estava saindo como vencedor na visão do público, até porque enquanto um voltou do hiato através de um feat, o outro fez uma diss muito boa de quase 4 minutos. E no mundo atual de rede social e internet, a cultura do imediatismo é muito forte. Foi essa cultura que fez o J. Cole soltar aquela diss, a pressão popular implorando para você responder o mais rápido possível. Só que o Kendrick não é esse cara, ele não liga para rede social, ele não é ativo em nenhuma rede social, como eu disse, ele se comunica através da música. Sendo assim, 11 dias depois, o Kendrick faz um tweet simples, Euphoria e o link de uma música. Ao mesmo tempo que o nome da faixa é o mesmo de uma série que o Drake é um dos produtores, uma série conhecida por sexualizar bastante menores de idade, também dá pra interpretar isso como um sentimento que o Drake talvez tenha sentido. Toda aquela aclamação imediata do público dá um sentimento de euforia e uma amaciada no ego. Além de um ataque direto, essa música é algo até misericordioso. O Kendrick faz diversos avisos pro Drake não ultrapassar nenhuma linha, como ele fez lá em 2018. But don't tell no lie about me, and I won't tell truths about you. We ain't gotta get personal, this a friendly fade, you should keep it that way. Don't speak on the family, Crody, it can get deep in the family, Crody. If you take it there, I'm taking it further. Psst, that's something you don't wanna do. O Kendrick coloca um limite nessa disputa, só que ele mesmo até esse limite regaça o Drake. Não fala de família, não fala de filho, diretamente pro Drake ele solta barra atrás de barra. Surprise, you wanted that feature request, you know that we got. Oh my god, he hates this nigga. Oh my god, he actually hates this nigga. Oh my god, he fucking hates this nigga. Logo após tem uma linha interessante, onde o Kendrick fala que nós odiamos as mulheres que você fica porque elas se confundem com mulheres de verdade. Lentamente o Kendrick dá indícios que tem alguma coisa estranha sobre o Drake, porque não é um boato novo, mas existe histórias que o Drake tem algumas relações com menores de idade, e uma mulher que ainda não é uma mulher de verdade pode ser interpretado como uma menor de idade. Além de que o Kendrick nessa faixa expõe que o Drake fez lipo pra ficar com o abdômen definido, coisa que descobriram que é verdade, ele realmente fez a cirurgia assim. E lembra que eu falei lá no começo que rolou um boato de que o Drake pediu pro Kendrick participar do seu álbum? Então, nessa diss fica claro que isso realmente aconteceu. Euphoria talvez seja a melhor diss onde você desrespeita alguém sem ultrapassar um limite, e 3 dias depois o Kendrick também tem uma música meio que vazada, 616 em LA. Essa aqui parece aquela persona que escolheu violência no feat e a persona que se curou dos seus traumas na sua última obra, chegando a um consenso. O Kendrick até fala que ele pode se curar e ainda entregar arte. Essa música é um aviso, é um conselho, é o Kendrick falando pro Drake não levar isso adiante, que pessoas de dentro do seu grupo não gostam dele, e eles trabalham pro Kendrick. Essa talvez seja a faixa mais subestimada dessa história. Mesmo depois dos avisos em Euphoria, o Kendrick deu mais uma chance pro Drake deixar isso de lado e melhorar como pessoa. Eu acho que a linha que eu mais curto é a seguinte: me desculpa por viver uma vida chata, eu amo a paz, mas eu tô pronto pra guerra se o mundo estiver pronto pra ver você sangrar.
E um dia depois sai Family Matters, e todos os avisos foram completamente ignorados pelo Drake. Só que por outro lado, essa com certeza é a melhor diss que ele já fez na vida. Em outro contexto, eu diria que quase nenhum artista na indústria conseguiria superar Family Matters, com exceção do Kendrick. Logo no primeiro minuto da faixa, uma coisa já fica clara: qualquer limite foi pro cacete. Aqui o Drake dá a entender que um dos filhos do Kendrick é fruto de uma traição da sua mulher com seu melhor amigo. É doideira, cara. O pior é que você se engana achando que essa é uma diss só pro Kendrick. Tem um verso inteiro da música onde o Kendrick é o menos atacado. Mas a terceira parte pra mim é a mais pesada. O Drake afirma que o Kendrick bate na mulher, que a Whitney, a mãe dos seus 2 filhos, sofre agressão física e o Kendrick tenta esconder esse fato. É uma acusação muito pesada. Eu honestamente diria que Family Matters está no mesmo nível de Euphoria se tratando de diss. A diferença é que o Drake ultrapassa qualquer limite, mas nesses 7 minutos ele conseguiu pela última vez equilibrar a disputa. Só que esse sentimento, essa euforia de estar na frente durou exatos 15 minutos, porque esse foi o tempo até o Kendrick responder. Kendrick, what? Kendrick, drop your lying. You're lying, bro. You're cap. Bro, you're cap. Bro, you're cap, dude. No, you're cap. You're cap. You're cap! Oh my god, he did! Oh my god, he did! Oh my god, he did! Oh my god! Cara, Meet the Grams é um nível de psicopatia que eu nunca tinha ouvido antes. Normalmente no diss tem piada, tem trocadilho que você acha engraçado, tem esse tipo de coisa pra atacar alguém e debochar de outro artista. Só que Meet the Grams não tem nada disso, é uma carta aberta, é um bagulho tão pesado que o Kendrick inicia a música sem nem sequer falar com Drake, e sim falando com seu filho. Dear Adonis, I'm sorry that man is your father, let me be honest. Mano, pra vocês terem uma ideia do quão psicopata é isso, o Kendrick só fala diretamente com Drake aos 4 minutos e 40 da música. Até esse momento, o Kendrick falou diretamente com o filho, a mãe, o pai e uma suposta filha do Drake que até hoje ninguém sabe se realmente existe. Mas se ele já escondeu um filho, não seria surpresa esconder outro. A pior parte é que o Kendrick fala com a família do Drake nem sequer é um ataque, é como se ele contasse pra sua família quem seu filho é de verdade, como se fosse uma conversa. Tudo isso torna essa diss mais sombria ainda. Imagina você falar pra mãe do cara numa música que pessoas como seu filho deveriam morrer. Além disso, o Kendrick puxa mais ainda aquele papo do Drake se envolver com menor de idade. Essa aqui talvez seja a melhor diss que eu já ouvi, porque curiosamente é uma diss que não teve deboche, o Kendrick fala com a voz muito calma, não teve piada, não teve muita coisa que normalmente uma diss tem. E talvez seja a música mais pesada já feita que é direcionada a outra pessoa. E a pior parte disso tudo é que foi o próprio Drake que provocou essa música. E pra encerrar, o Kendrick fala que isso nem sequer é uma batalha de rap, é uma batalha do Drake com ele mesmo pro resto da vida, por ser quem ele é. Fuck a rap battle, this a long life battle with yourself. É como se Euphoria fosse uma diss pro Drake e Meet the Grams é uma diss pro Aubrey. É um nível de humilhação absurdo, mas nada é tão ruim que não possa piorar. Já que o Drake no começo estava implorando pro Kendrick dropar, ele atendeu o pedido. E no exato mesmo dia que sai Meet the Grams, o Kendrick solta a diss mais chiclete da história. Então, além de atacar a persona Drake e a pessoa Aubrey, o Kendrick faz questão de humilhar o Drake no jogo do Drake. Essa música é tão marcante que basicamente virou um hino contra pedófilo. Você vai ouvir na rádio, você vai ouvir em festa, é basicamente uma música chiclete. Só no Spotify ela já tem 1.400.000 views. Porém, a questão maior é que você vai ouvir tocando em vários lugares uma música que chama outro cara de pedófilo. Como eu disse lá no começo, é a arte sendo usada para humilhar alguém de uma forma assustadora. E lembra também que eu comentei sobre como alguns artistas cedem à pressão do público para responder o mais rápido possível? Imagina a pressão que o Drake estava sentindo depois de cair essas 2 bombas na cabeça dele. O que ele fez no começo da treta se voltou contra ele, só que ele não é o Kendrick. Se um consegue ignorar essa pressão e trabalhar em algo sólido, algo realmente de qualidade e que passe a mensagem certa, o Drake não consegue fazer isso. Então, no dia seguinte a Not Like Us, o Drake solta o que é a pior diss da história. Talvez seja a pior música do Drake que eu já ouvi, onde parece alguém perdido. Parece uma diss onde o intuito é mais se defender do que atacar de volta. E tudo bem, seria justo ele fazer isso porque a acusação é de fato pesada, só que até a parte da defesa o Drake faz muito mal. Honestamente, é uma música que serviu pra sujar mais ainda a imagem dele, e o pior
melhor que foi ele que escreveu. É uma coisa tão assustadora que hoje você nem sequer encontra essa música no Spotify ou Apple Music. Ela só tem no YouTube, que é pro menor número de pessoas conseguir ouvir essa merda. Cara, como? Por que você tá se comparando com um criminoso e falando que já esperava isso? Quem que espera ser acusado de abuso? Depois, ele mesmo levanta o nome da Millie Bobby Brown, sendo que o Kendrick nunca citou ela. É o próprio Drake levantando um caso antigo esquisito que é ruim pra ele mesmo. É tipo, eu sei que ninguém citou, mas sabe aquela garota de 14 anos que eu trocava mensagem? Só pra deixar claro que eu nunca dormi com ela. Cara, é uma música contra ele mesmo. Daí o Drake fala que as pessoas que vazaram as histórias pro Kendrick são palhaços, e depois ele admite que foi ele mesmo que plantou a informação. Nossa, mano. Não ironicamente, o Drake citou um cara que passou anos impune justamente por ser famoso e ter influência. E daí ele fala que se ele tivesse com alguma menor, ele já estaria preso porque ele é muito famoso pra isso. Mano, é uma música tão ruim que até a parte do ataque é esquisita. O Drake levanta como argumento para aquela história da mulher do Kendrick trair ele com seu amigo o ponto de que ela segue o Dave no Instagram e não segue o Kendrick. Tipo, é um bagulho de adolescente, sabe? Nossa, ele comentou um coração na foto da família do Kendrick, isso quer dizer que um dos filhos é dele? Porra, cara. E pra encerrar, a pior diss da história, depois de implorar pro Kendrick dropar, no final dessa, o Drake basicamente implora pra ele parar. I'm not gonna lie, this shit was some good exercise, like, it's good to get out, get the pen working. É uma música tão fraca, tão ruim, principalmente depois dessas duas, que o Kendrick nem precisava responder. A única acusação minimamente séria ele respondeu no clipe de Not Like Us. O Drake fala que a Whitney vive um relacionamento abusivo e a resposta é ela e sua família dançando na música que humilha o Drake. So rap music is something we do, but hip hop is something we live. Quando essa faixa foi lançada, eu confesso que também achava que era mais um ataque ao Drake, porém quando o clipe foi lançado, eu tive a certeza que tinha algo a mais, que não era apenas uma música sobre outro artista. Not Like Us é algo muito maior. Pra você entender isso da melhor forma, deixa eu te dar um resumo de algumas essências do hip hop. Pode parecer bobeira, mas no futuro você vai ver que esse contexto é importante. Desde o começo, a cultura sempre pregou união e valorizar as origens. É por isso que se você for ver os clipes dos anos 90, é muito comum ter um take ou outro na comunidade, na cidade que o artista cresceu com todo mundo junto. Porque a cultura é sobre isso, não é à toa que eu sempre falo que gravadoras desse gênero são como família. Não é o bastante apenas eu crescer, eu quero trazer meus irmãos junto. Outro exemplo disso é o Pharrell e o Pusha. Eles são da mesma cidade, eram amigos de infância e quando o Pharrell cresceu, ele fez questão de trazer o Pusha com ele. É uma amizade tão forte que mais de 20 anos depois, o Clipse fez um álbum inteiro produzido pelo Pharrell, que inclusive é álbum do ano, pode confiar. Mas isso é o hip hop, é valorizar essas conexões, é retribuir para a cultura o que o próprio rap te deu. Porém, com o tempo isso se perdeu um pouco. Conforme o hip hop tomou proporções maiores e tinha gente ficando multimilionário com isso, a cultura foi perdendo espaço para a indústria. Não é à toa também que eu sempre falo que o Drake é o maior exemplo disso. O artista que foi a cara do rap nos últimos 10 anos é o maior exemplo da indústria acima da cultura. O exemplo dessa música é perfeito, é o Drake vestido com ski mask, um acessório que simboliza o hip hop para fazer uma música onde o único intuito é virar dancinha do TikTok e fazer ele ganhar muito dinheiro com isso. Entende como é a cultura sendo usada em prol da indústria, de ganhar dinheiro a todo custo sem devolver nada ao hip hop? Conforme os anos foram passando, cada vez mais a indústria ficava acima da cultura. Até que chegou 2024. Kendrick vs Drake foi literalmente uma disputa entre essas duas vertentes. Se você quer entender mais como Kendrick representa esse lado, eu recomendo esse vídeo aqui. Só que um trecho que passou muito batido em toda essa treta foi o seguinte. Não é apenas eu sou o que a cultura tá sentindo. Numa disputa que tem barras como A minor, um acusando o outro de bater na mulher e que seu filho não é dele, é claro que essa parte ia passar um pouco despercebida.
Porém, desde o começo essa linha me chamou a atenção, e se na letra, tanto de Euphoria quanto de Not Like Us, o Kendrick já deixava algumas referências, foi no clipe da maior diss da história que a mensagem ficou clara. 2 meses depois do enterro do Drake, o Kendrick solta o vídeo de Not Like Us. E ele não precisava fazer isso pensando na treta, aquela música só com a foto da casa do Drake e os símbolos que tem em PDF nesse lugar já eram bastante para encerrar a disputa. Porém, como eu disse, isso é maior que a música. A capa do clipe é uma foto da prefeitura de Compton, cidade do Kendrick. No começo do vídeo, o Kendrick bate na porta e quem atende é o Tommy the Clown, uma figura lendária de Los Angeles, que ficou famoso por criar um estilo de dança único, misturando a figura do palhaço que cativa crianças com o hip hop, onde o principal objetivo é educar os mais jovens a ficar fora das ruas e seguir uma vida positiva. Tanto que o lema do seu grupo é sem gangue, sem drogas, vá bem na escola e seja um exemplo de positividade. É a cultura sendo usada em prol da comunidade. Por isso o Kendrick traz o Tommy no começo de Not Like Us. E esse cara diz que o Kendrick tá atrasado, porque esse trecho é ele chegando pra uma aula. De fato, esse clipe inteiro é um ensinamento, e logo você vai entender essa parte. You late! Você também vai perceber ao decorrer do vídeo que o protagonista de Not Like Us não é o Kendrick, mas sim a cultura hip hop. Lembra que eu disse que isso era uma disputa da cultura contra a indústria? Na própria faixa, o Kendrick afirma isso. Logo na sequência tem um take do Kendrick parado enquanto alguém tá fazendo o Sea Walk, que é uma dança com origem nas ruas e que virou um símbolo do hip hop. Essa pessoa tá com um boné escrito Compton, e quando alguém vai tentar atacar o Kendrick pelas costas, ele não consegue. O que simboliza que enquanto ele tiver a comunidade com ele, esse tipo de coisa não vai acontecer. Depois o Kendrick aparece fazendo flexões, push-ups, que é o nome da primeira diss que o Drake soltou no começo da treta. E é claro que no trecho mais chiclete dessa música, o Kendrick aparece brincando de amarelinha, que é uma atividade comum entre crianças. E no refrão da música, perceba que isso é importante, aparece a comunidade cantando "Eles não são como nós". Guarda isso na cabeça porque esse é o ponto, essa é a ideia central de Not Like Us. Logo em seguida, o Kendrick aparece com o DJ Mustard, que fez o beat da música. Enquanto alguns artistas tentam ofuscar as pessoas que trabalham nos bastidores de uma faixa para ser a figura principal, o Kendrick segue no caminho oposto. Ele traz o Mustard, que também é da Califórnia, pro lado dele. E é por isso que também quando o Kendrick ganhou o Grammy por causa dessa faixa, o Mustard aparece no palco. No show do Super Bowl acontece o mesmo. Eles param na lanchonete de bairro, e é muito interessante porque o Kendrick dirige até a lanchonete numa Ferrari. Então aquela simbologia que mesmo ficando rico, mesmo vencendo através do hip hop, eu ainda valorizo as origens, eu ainda participo da comunidade. Depois aparece o DeRozan, jogador da NBA que jogou pelo Toronto Raptors, time da cidade do Drake, e depois voltou para um time da Califórnia. Ele participa do clipe porque, mais uma vez, isso é sobre valorizar as origens, e ele é de Compton. Agora, durante a treta, o Drake constantemente tenta colocar amigos do Kendrick contra ele. Por isso ele cita o Dave e vários outros como se fossem amigos do Drake. Uma das pessoas citadas é o YG. You know who really bang except my nigga YG. Então percebe como ele tenta puxar o saco para trazer as pessoas pro lado dele? Só que o Drake não entende da cultura, ele não entende que nas ruas não é assim que funciona. Para você pegar melhor essa ideia, percebe que voltando pro começo, o nome da faixa na camisa tá escrito com as cores azul e vermelho. Você pode achar que isso é referência à bandeira dos Estados Unidos ou algo como América contra Canadá, só que o ponto é outro. Essa referência é sobre a gangue Bloods, que usa bastante a cor vermelha, e a gangue Crips, que usa bastante a cor azul. O lugar onde o Kendrick cresceu é um bloco afiliado da gangue vermelha. O YG é um membro dessa gangue e é de Compton, ou seja, eles sempre vão se apoiar. Isso é pra você ter uma noção de como o Drake não faz ideia do que é cultura de rua. Tentar colocar um contra o outro é uma burrice imensa. Por isso o YG, esse cara, aparece no clipe de Not Like Us, para deixar claro que a cultura é mais importante que qualquer treta. Esse cara entende o real significado dessa música. Agora, essas duas gangues que eu citei têm uma rivalidade histórica, mas como eu disse, a cultura hip hop é sobre união, geralmente contra um problema maior, que nesse caso não é o Drake, e sim aquela ideia de cultura contra a indústria que eu expliquei lá no começo. O Drake aqui é apenas o espantalho.
Perceba que durante todo o clipe, o Kendrick une tanto os Bloods quanto os Crips em prol de valorizar a comunidade. Isso fica mais evidente no evento que o Kendrick fez meses antes, onde ele reúne uma porrada de gente da Costa Oeste. Várias pessoas participaram e ganharam visibilidade. No final, quando o Kendrick toca No Like Us 5 vezes, tem aquela cena histórica de Crips e Bloods dividindo o mesmo palco, coisa que um tempo atrás seria impossível. A ideia central é que, por mais que a indústria tente colocar a gente um contra o outro, a cultura é mais forte. É por isso também que o Dave aparece no clipe. O Drake tenta colocar um contra o outro, falando que a esposa do Kendrick traiu ele com o Dave, só que ambos são amigos de infância. E a resposta é os dois juntos no clipe de No Like Us. E já que eu mencionei a esposa do Kendrick, um dos pontos centrais de Family Matters é o Drake acusando o Kendrick Lamar de ser abusivo com a Whitney, que ele bate na mulher e seu filho não é dele. A resposta é a Whitney e seus filhos dançando na música que humilha o Drake. Outro ponto que o Drake levanta é que o Kendrick é explorado pela sua gravadora, a TDE, e que pelo fato do Kendrick sair para fundar sua própria empresa tem uma espécie de mágoa por trás. O Drake solta essa barra porque é comum que na indústria, quando o artista sai de uma label, geralmente ele sai tretado ou algo do tipo, afinal você está perdendo dinheiro. Mas veja, eu falei que isso é comum na indústria. Em gravadoras que valorizam a cultura hip hop não tem nada além de respeito se alguém quer seguir seu próprio caminho. Por isso que no clipe de No Like Us aparece o Anthony, que é o dono da TDE. Aparece ele e outras pessoas da gravadora unidos junto com o Kendrick. Esse take aparece justamente no refrão, eles não são como nós. Por isso, mesmo seguindo caminhos diferentes, todo mundo tá unido na comunidade. Então percebe como a mensagem por trás de No Like Us não é sobre o Drake, mas sobre algo muito maior? É sobre reverter uma tendência onde a indústria estava usando a cultura criada por pretos para valorizar principalmente brancos, sem devolver nada para a comunidade, para a própria cultura. Onde algumas pessoas querem assumir uma persona que não é a verdadeira, querem criar um personagem que faça parte da cultura para sugar o máximo em benefício próprio. Só que na essência, mesmo que você tente parecer inserido, tem pessoas que simplesmente não entendem o que é o hip hop. Esse tipo de entendimento você não pode comprar, ou você sabe ou você não sabe. Foi exatamente isso que o Pusha tentou dizer quando rolou aquela treta com Drake. E a capa da sua diz era o próprio Drake fazendo blackface. É um cara que não entende a cultura tentando se passar por um de nós. Isso te lembra algo? Grammy Award winner Kendrick Lamar is set to pop out on the NFL's biggest stage in February in New Orleans. What should people expect to see and understand about Sunday's performance? Storytelling. Depois da polêmica, o Kendrick posta o anúncio de que ele vai fazer o show do intervalo do Super Bowl em 2025. A gente aqui do Brasil talvez não tenha noção do tamanho do Super Bowl, mas na América é um dos eventos mais aguardados do ano. E o show do intervalo sempre tem uma produção absurda. Logo no anúncio, o Kendrick deixa uma mensagem que nem todo mundo vai entender. February 9th, 2025. Wear your best dress too, even if you watch it from home. Let's go! Coloque a sua melhor roupa, mesmo que você assista de casa. Aqui ele deixa uma mensagem de que esse show não vai ser apenas para o público presente, que na maioria são pessoas de classe alta que têm condição de pagar $5.000 no ingresso. O Kendrick não vai fazer um show pensando nesse público, que por sinal não é seu público-alvo. Por isso a frase para se preparar, mesmo que você não tenha condição de ir ao evento. Sendo assim, o dia 9 de fevereiro chega e com ele vemos um dos melhores storytelling já feitos no show. O evento começa com a representação de um jogo, como se estivesse carregando um game. Logo depois uma coisa fica clara, um dos personagens presentes nesse jogo é a maior personificação dos Estados Unidos, o Tio Sam. It's your uncle, Sam. Além disso, durante todo o show você percebe que as cores temáticas é azul, branco e vermelho, ou seja, a história contada aqui é sobre os Estados Unidos. Para ser mais específico, é como se fosse um game te ensinando como jogar o jogo americano.
Pra quem quer enxergar isso de maneira mais superficial, o grande jogo americano é de fato o Super Bowl, mas na história contada nesse show, a frase "esse é o grande jogo americano" joga na sua cara que essa história é sobre como a América funciona. Representado obviamente pelo Tio Sam, um personagem que historicamente era usado como propaganda, falando como os americanos deveriam ser e como eles deveriam agir, principalmente na guerra. No primeiro momento, Kendrick manda uma mensagem direta, que não faz parte de nenhuma música, é só ele deixando uma coisa clara no primeiro minuto do show. Você escolheu o momento certo, mas o cara errado. Quem escolheu o Kendrick como artista para fazer esse show escolheu no momento certo, um momento que uma revolução é necessária. Apesar do timing ser certeiro, mesmo que sem querer, a pessoa escolhida para esse evento é um dos poucos que não tem medo de usar o maior palco da TV para esfregar na cara de um país os seus problemas mais enraizados, por isso a frase "o momento certo, mas o cara errado". E logo depois de performar uma música do hip hop, uma música de fato com raízes no rap, uma cultura preta, essa aqui é a primeira reação do Tio Sam. No, 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 no! Too loud, too reckless, too ghetto! Isso aqui é basicamente como grande parte dos americanos, na maioria brancos da elite, reagiriam a esse tipo de arte. É muito agitado, é muito sem filtro, é muito do gueto. Nos anos 90, por exemplo, era muito comum alguns grupos de rap serem proibidos de cantar músicas muito explícitas no show. Por isso, o Tio Sam pergunta pro Kendrick se ele realmente sabe jogar o jogo americano, que nessa concepção elitista não aceita nada que seja muito do gueto. Então, após esse aviso do Tio Sam, Kendrick performa Humble e DNA, que são músicas mais mainstream, logo mais conhecida pelo grande público, além de que o refrão de uma delas é exatamente o que o americano médio espera de alguém que nem um Kendrick. Be humble, sit down, be humble. Só que depois disso acontece uma coisa curiosa. De primeiro momento, Kendrick obedece o Tio Sam, e no meio do caminho parece que ele percebe que estava apenas jogando o tal jogo americano, sendo mais filtrado só para agradar o público médio. E no momento que ele percebe isso, começa a tocar Euphoria, uma música que representa a essência da cultura hip hop, como eu expliquei lá no começo quando citei a treta com Drake. E ao mesmo tempo que toca essa música que é a essência de uma cultura preta, o jogo dá um aviso: você está no caminho errado, isso não é o que a América quer. Logo na sequência, o Kendrick continua rimando e vai para outro estágio, onde ele e seus amigos estão gastando onda ouvindo rap, numa representação visual do gueto. Até porque o que é pior para o americano elitista do que um preto ouvindo rap? Um grupo deles junto gastando onda ouvindo hip hop. É por isso que logo depois, adivinha quem aparece repreendendo todo mundo? Ah, I see you brought your homeboys with you. The old culture cheat code. Scorekeeper, deduct one life. Esse take é muito mais pesado do que parece. Num jogo, geralmente, quando você faz algo errado, você perde uma vida. Depois de ir contra as regras do jogo americano, principalmente em grupo, formando uma comunidade e, consequentemente, criando uma cultura, o Tio Sam fala pro contador descontar uma vida. Só que você tem que lembrar que esse jogo é uma sátira dos Estados Unidos. Aqui você não perde ponto, sofre uma punição. No jogo americano, você pode perder a vida. Agora começa o estágio 2. O primeiro foi as regras do jogo sendo passadas ao público. Agora, conhecendo as regras, que começa com as referências mais explícitas. O Kendrick expõe que ele quer cantar uma música, a música mais hip hop que ele tem. Porém, ele tem um receio. I want to perform their favorite song, but you know they love to sue. What song? Yeah, that song. That song? Oh, maybe I think about it. O Kendrick apenas ameaça cantar No Like Us, mas como ele ainda tá no segundo estágio do jogo, ele evita. Porém, só essa ameaça já foi o suficiente pro Tio Sam ficar maluco. Oh, you done lost your damn mind. Cada estágio dessa história é representada por um botão de um controle de videogame, como foi mostrado lá no começo. Agora percebe que no final da parte que o Kendrick ameaça tocar No Like Us, ele coloca a mão no ouvido, como se estivesse escutando algo. Logo depois ele repensa e não toca a música. Aqui é meio que uma quebra da quarta parede, onde em vez de ouvir o Tio Sam repreendendo ele, é como se ele ouvisse o pessoal da NFL, os organizadores do evento mais aguardado da América, a tal elite representada pelo Tio Sam. É aqui que o Kendrick começa
começa a perceber que tá num jogo e aos poucos vai se libertando dele. Então ele segue até o estágio 3 cantando uma música mais tranquila junto com a SZA. Uma música mais calma, mais agradável ao grande público. Uma música que curiosamente é mais puxada pro pop do que pro hip hop. Então Kendrick caminha pro último estágio, e a música da vez é a trilha sonora do filme Pantera Negra. Um filme que tem a cultura preta enraizada do começo até o fim. É basicamente um símbolo, um marco de representação absurdo. Inclusive, se você nunca viu, assista esse filme. Mesmo que você não goste de filme de herói, confie em mim, isso aqui é diferente. Ao mesmo tempo que é uma música mais calma, mais agradável pro americano médio, é uma música cheia de referência. Mas como o Tio Sam não é esperto bastante para perceber isso, ele fica feliz que o Kendrick supostamente entendeu o jogo. That's what I'm talking about. That's what America wants. Nice and calm. You almost there. Só que tem uma diferença. Nesse ponto, a gente já tá no estágio 4. Depois daquela quebra de quarta parede no estágio 2, onde o Kendrick começa a perceber que tá num jogo, no último estágio é quando ele se liberta. Don't mess this. Oh no! It's a cultural divide. I'ma get it on the floor. You really about to do it? 40 acres in the mule. This is bigger than the music. Cara, esse aqui talvez seja o take mais genial de todos. O Kendrick fala 40 acres e uma mula, isso é maior que a música. 40 acres, que dá algo em torno de 16 hectares, e uma mula, foi o que a América prometeu aos afro-americanos recém-libertos da escravidão para ter uma vida digna. Promessa que nunca foi cumprida. Uma tentativa de reparação histórica que nunca aconteceu de fato. Por isso, Kendrick fala que isso é mais que só música. O Drake aqui não passa de um espantalho. O real ataque é a tudo que o Drake representa. Antigamente, pessoas usavam os negros para benefício próprio. Hoje eles usam a cultura criada por negros para o mesmo objetivo. Lembra que lá no começo eu falei que essa disputa era sobre a cultura contra a indústria? Basicamente, o Drake seria o jogador perfeito desse mesmo jogo americano retratado no show, onde para agradar a maioria você adequa tudo que você faz para esse propósito, escolhendo os números em vez de ser autêntico. Mesmo sendo canadense, o Drake representa de maneira exemplar o jogo americano. Não à toa que ele foi a cara do rap nos últimos 10 anos, por isso a frase "isso é maior que a música antes de No Like Us". É o Kendrick trazendo a cultura preta, a cultura hip hop pro ápice do show. A maior representação da cultura no maior show da América. Essa parte tem tantas camadas que tá vendo quando aparece essa mulher dançando? Ela é a Serena Williams, a maior tenista de todos os tempos e ex-namorada do Drake, que desde 2011 o Drake solta indireta pra essa mulher de vez em quando porque foi rejeitado. Isso por si só já é engraçado, mas tem uma representação maior. A Serena, lá em 2012, quando ganhou as Olimpíadas, fez o Sea Walk, uma dança que surgiu nas ruas e que sempre representou o hip hop e a cultura preta. Mesmo que algumas pessoas tentem passar uma visão que isso é só uma dança de gangue, que também é, mas não se resume apenas a isso, o Sea Walk se tornou algo muito maior que só uma dança que membros de gangue fazem. Ela se tornou parte da cultura. E quando a Serena fez isso, lá em 2012, ela foi massacrada pela mídia. Mais uma vez, como assim você está levando algo da cultura preta no evento tão grande como as Olimpíadas? Isso te lembra alguém? Por isso que no show do intervalo, o Kendrick traz a Serena Williams de volta e ela faz o Sea Walk na música que humilha o Drake, e também a música que mais representa a cultura. O Kendrick termina o show com a música TV Off, e o encerramento dessa história é o Kendrick falando pro público desligar a TV. Tudo com um sorriso na cara enquanto a mensagem diz Game Over, o jogo americano acabou. A revolução já foi televisionada, agora você pode desligar a TV. E essa foi a história contada no show do intervalo do Super Bowl. Isso aqui é simplesmente genial. Além de que isso foi um show pensado pro público de casa, para quem não tem condição de estar no Super Bowl. Não à toa ele avisou que era para você se preparar mesmo que fosse ver de casa. A escolha do Samuel Jackson, homem negro, para representar o Tio Sam tem muitas camadas, e uma delas é uma referência aos dias de hoje, onde a América pode até parecer que não é racista, usando pretos para passar essa imagem de inclusão, mas na realidade, nos costumes e na ideologia, eles continuam a mesma coisa. Percebe como tudo foi pensado para passar uma mensagem que nem todo mundo vai pegar? O Kendrick não limitou essa humilhação somente ao Drake, isso aqui foi uma humilhação à América, aos problemas enraizados no país inteiro. Não foi um ataque apenas ao Drake, mas também aos pensamentos arcaicos, ao preconceito histórico presente na cultura americana. Isso aqui foi a arte sendo usada para humilhar não só o Drake, mas todo o sistema que dura décadas.
Chegar no topo e fazer isso no maior show da América, um evento que representa bastante as elites e o povo de classe alta, formado na maioria por brancos, é um presente pra cultura. É um dos pontos mais altos que o hip hop já chegou. O Kendrick não usou esse show só pra promover seu álbum ou promover seu próprio trabalho, mas sim pra levantar a cultura. Sempre que eu falo sobre essa disputa, o argumento que eu mais vejo de quem é fã do Drake é que ele tem mais hits, tem mais números e por isso ele é o melhor. É um argumento meio burro porque Crepúsculo fez mais bilheteria que Corra. Isso quer dizer que Crepúsculo é um filme melhor? Porra, claro que não. Mas entende onde eu quero chegar? O hip hop nunca foi sobre números. O Kendrick tem música com bilhões de views, ele tem hits, só que o artista Kendrick não é alguém que pensa só em números, tem algo a mais. E eu espero que ao decorrer desse conteúdo você tenha entendido porque esse cara é conhecido como um dos melhores artistas da história, porque fazer arte é diferente de fazer número. E essa treta foi o maior exemplo disso. Mas enfim, essa foi a trilogia da arte da humilhação, uma pequena contribuição para a cultura que salvou minha vida. E eu espero que você tenha curtido. Um abraço e até o próximo conteúdo.